E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e estou aqui para um vídeo exclusivo para você que é seguidor do canal. Essa semana que foi bastante agitada na geopolítica sobre vários olhares e sobre vários aspectos de repercussão, não é? Nós temos em curso aí uma intensificação dos ataques da Rússia na Ucrânia que praticamente consolida a vitória estratégica da Rússia em diferentes pontos da Ucrânia, impedindo que Zelensky consiga sequer apresentar algum tipo de proposta de paz que não seja nos termos do vencedor. Claro que existe sempre o risco de a Ucrânia utilizar armas de longo alcance atingindo a Rússia e obrigando a Rússia a tomar decisões mais contundentes contra a Ucrânia e contra aqueles que apoiaram a Ucrânia nesta operação, caso ela venha a acontecer, causando comoção na opinião pública russa. Eu acho pouco provável porque os russos foram muito claros de quais recursos bélicos irão utilizar caso esse tipo de arma de longo alcance seja utilizada e a depender das consequências disso no território russo. Aqueles que apostaram contra a minha opinião e de mais alguns colegas em relação a Kursk se deram muito mal. Quando eu falei que era uma aventura, e falei isso na televisão, não é? Eu tenho um compromisso muito grande com as informações que eu presto, eu falei que Kursk era uma aventura, que era como se alguém pulasse o muro sem saber que tipo de surpresa estaria do outro lado. E os russos acabaram permitindo o ingresso ucraniano e praticamente todos os soldados que ali entraram foram ou forçados à rendição ou foram atingidos mortalmente. Então, Kursk, que era assim, um fiapo de esperança de alguns analistas, até desatentos, e eu digo desatento porque numa guerra a propaganda ela está presente em praticamente tudo, em cada gesto, não só nas reportagens que você lê, ouve ou assiste. Cada gesto, um, uma representação facial de uma pessoa, não é uma expressão facial de uma pessoa, ela pode designar verdades ou mentiras. Ela pode induzir aquele que assiste a uma conclusão totalmente contrária àquilo que foi afirmado na fala. Então tem que tomar cuidado atentamente assim a todos os detalhes. E como eu trabalho com comunicação, eu tenho essa percepção do que é que está sendo dito com sinceridade, do que é que não está sendo dito, do que é apenas um script que está sendo lido ali, vai ser lido certamente em outras televisões ou publicado com a mesma mensagem em outros lugares. Então, estou bastante protegido, né, sobre é, essas possibilidades de influências na minha análise. Eu busco sempre confrontar o que é dito em diferentes órgãos de imprensa, converso com pessoas que também ou estão no local ou estiveram muito recentemente, ou estão ligadas a determinadas situações que possuem informações interessantes e tiro as conclusões e trago para os meus comentários. Então, a Rússia, eu continuo achando que a Rússia não quer acabar essa guerra, porque a grande arma da Rússia é econômica, e a economia da Rússia vai bem, obrigado. E com o declínio do Ocidente, e também isso atinge diretamente Estados Unidos da América, não se engane, vem surpresas negativas na economia norte-americana em muito breve, os russos não só minam os seus adversários por dentro, como também ganham, né, os russos ganham um tempo extremamente importante nessa disputa em que a Rússia luta contra a OTAN,
para que a Rússia se fortaleça militarmente e também na pesquisa científica aplicada à defesa, como retarda esse tipo de ação por parte dos seus inimigos de guerra, que são não declarados, mas são praticamente declarados na medida em que impõem sanções, ainda que as sanções não tenham funcionado, é, continuam com a propaganda russofóbica, a demonização dos russos e do país, da Rússia, e isso tudo faz com que a Rússia tenha como uma das suas pretensões o estender da guerra. A guerra pode acabar no próximo ano? Pode acabar. Pode acabar por, como chamam na linguagem do futebol, W-War, não é? Que é quando o adversário não existe. Então, é, porque a Ucrânia está tendo perdas muito rápidas e a Rússia está intensificando o ritmo da sua investida em território ucraniano. Já são mais de 24% do território ucraniano que está sob domínio russo. Isso é pouco difundido na imprensa, mas essa realidade ela altera todo um contexto de soberania territorial da Ucrânia e a Rússia vai consolidando o cinturão de proteção para que o, a ameaça da OTAN aos russos ela ganhe aí uma distância extremamente importante para as pretensões russas de defesa. A Rússia não tem pretensões de ataque, isso é importante falar, porque a Rússia tem uma população reduzida e não tem a pretensão de expansionismo, como é dito pelos europeus, especialmente os países membros da OTAN, de que a Rússia vai invadir, depois da Ucrânia vai querer isso, vai querer aquilo. Isso só iria acontecer se fosse uma nova ameaça consolidada. Mas eu não vejo, por exemplo, a Polônia querendo mergulhar numa aventura como a Ucrânia fez. Eu não vejo nenhum outro país, nem mesmo a Finlândia, que está ali ao lado, né? Temos aí Lituânia, Estônia e Letônia, mas, né, fala sério, aí seria um recurso visivelmente de provocação da OTAN para justificar a entrada de todo o bloco numa guerra de confronto contra a Rússia, algo que eu não acredito que aconteça, porque a Rússia domina a tecnologia hipersônica que a OTAN não domina e seria assim fulminante para os países que atacassem a Rússia e também para o planeta. Não vou aqui dizer que alguém iria agradecer por estar vivo, não. Bem, sobre a Rússia, é basicamente isso, né? Rússia, Ucrânia, OTAN e etc., nesse conflito que já vai caminhando para o terceiro ano. A outra questão agora é Israel, que está investindo no Líbano. Antes era atacando o Hamas em Gaza, agora é atacando o Hezbollah no Líbano. Então, Israel nunca está atacando países, está sempre combatendo o terrorismo, quando o terrorismo é Israel. Israel é o nazismo, isso mesmo que você está ouvindo. O nazismo é sionismo. O sionismo é uma nova roupa do nazismo, até porque foram os sionistas que patrocinaram o nazismo na Segunda Guerra Mundial e jogou na fogueira o povo judeu, não só o povo judeu, outros povos também, não é? Mas se veste de judeu para se utilizar do escudo que foi criado pelo vitimismo de sofrimento do judeu na Segunda Guerra Mundial. Essa é a história sintetizada do que é o sionismo. Não vou entrar aqui em aspectos históricos, origem, como foi, como. Não, não é isso. Então, sionistas se infiltraram em diferentes países, inclusive na Rússia, talvez na China, tem ali um sionista disfarçado e tal, e vai ocupando a justiça, a comunicação, as artes,
vai ocupando espaços para poder essa casta, né, que são poucas pessoas, essa casta passar a ditar uma agenda extremamente nefasta para o planeta. E porque eles acreditam que eles têm uma supremacia. Tudo que os nazistas sempre pensaram, supremacia, desrespeito ao outro, tudo isso é o sionismo. E tudo isso está sendo praticado visivelmente agora na faixa de Gaza e no Líbano. Aí vai aparecer sempre aqui no comentário um idiota que vai dizer o seguinte: ah, e o 7 de outubro você está apoiando terroristas. O 7 de outubro, primeiro, não é um marco zero da disputa entre Israel e Palestina. Essa disputa está caminhando para 8 décadas, tá? Então, o primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto é que 60% das mortes daquele festival do dia 7 de outubro foram mortes provocadas por forças policiais armadas de Israel contra o próprio povo para justificar tudo isso que está acontecendo. Agora, Israel está provocando um estrago enorme? Está. Israel possui armas, recebe armas dos Estados Unidos, todo mundo aí da civilização entregando armas a Israel para atacar pessoas. Então, você acha que o mundo vai aceitar mesmo que Israel mate 3 milhões, não é, de palestinos, né, que estão aí de um lado para o outro, como nós sabemos? Você acha mesmo que Israel vai ter paz se ele conseguir fazer com que o Líbano vire cinzas, como foi o caso de Gaza? E depois disso, Israel vai ter um paraíso? Esses deslocados vão para onde? E os países da região vão receber esses deslocados como, ó, oh, vem aqui agora, você é nosso irmão, tá tudo bem, deixa Israel para lá? Ora, isso, até do ponto de vista das relações interpessoais, isso é inaplicável. Essa guerra é uma guerra de sobrevivência do sionismo representado por Benjamin Netanyahu. Então, Israel vai ter ganhos, sim, como já está tendo, já destruiu Gaza e etc., vai destruir boa parte do Líbano? Vai. Mas Israel lutou durante 18 anos contra o Líbano e teve que sair com o rabo entre as pernas. Começou em 1982, terminou no ano 2000, e não houve ganho militar ou outra coisa que pudesse representar uma grande conquista de Israel. Dessa vez, o cenário é outro, as armas são outras. Israel vai entrar numa guerra de desgaste que não tem condição de manter, e muito menos de expandir, porque o êxodo de israelenses vai ser cada vez maior. 2 milhões já saíram de lá. Pouco difundido isso na imprensa. Só falam que Israel vai conquistar mais áreas, está expandindo para o projeto de Grande Israel. Para ocupar com quem? Quem é que vai ter coragem de ficar morando no lugar para receber foguetinho na cabeça? Não é? Essa é a realidade. Então, uma guerra não é uma partida de videogame, como as pessoas estão pensando. Observe aí o caso da Rússia, que a imprensa disse de maneira mentirosa que Vladimir Putin teria dito que destruiria a Ucrânia em 3 dias. Ele nunca disse isso. Ele disse que dominaria a guerra em 3 dias e dominou por quê? Porque ele conquistou o espaço aéreo. E depois disso, a Ucrânia não ganhou mais nada. São quase 3 anos de derrota. Israel tem melhores equipamentos,
está mais bem equipada, recebe dinheiro a rodo, recebe equipamento aí bélico de Estados Unidos, França, por debaixo dos panos, Alemanha, o Reino Unido, etc. Mas Israel, através de Benjamin Netanyahu, conseguiu unir uma região contra ele. Israel é um paísinho pequenininho, do tamanho de Sergipe. Então, Israel vai aguentar mesmo? Todo mundo atacando? Não vai. Isso é uma questão lógica. Então, sobre Israel, eu não quero aqui. Eu não sou contra o povo de Israel, porque muito judeu ali de Israel não quer essa guerra, queria viver em harmonia com as outras religiões. Isso é uma verdade. Eu tenho livros aqui que, que traz fotos, imagens incríveis de pessoas de diferentes religiões tomando chá juntas, fazendo atividades sociais juntas. Aí o sionismo introduziu essa insanidade, esse messianismo de que é povo escolhido, terra. Como é que chama? Eles, terra. Pô, vai ser terra arrasada, mas eu estou esquecendo aqui o termo. Trouxe esse messianismo, não é? Povo escolhido, a terra abençoada, essas coisas que são bíblicas e de um Velho Testamento misturado com uma literatura extremamente assim inatingível do ponto de vista prático, não é? A fé, eu não vou desrespeitar a fé de ninguém, mas messianismo, fale sério, né? Não dá para respeitar, porque isso é fanatismo. E o fanatismo leva ao terrorismo. E Israel hoje é um Estado terrorista. Então, Israel vai ter conquistas, a imprensa vai dizer que é sensacional, como o ataque através de pagers e de walkie-talkies. Veio gente dizer que aquilo foi uma grande jogada da inteligência. Terrorismo digital, matou civis. Nós não vamos aqui enfeitar pavão. Terrorismo, não é? Agora, Israel vai conquistar militarmente o quê? Destruir, deslocar povos, destruir estruturas, mas não vai ter como se sustentar ali. Vai produzir uma guerra enorme contra ele. E o detalhe é que as economias, como eu falei no início, dos países ocidentais, elas estão quebrando. Israel também está quebrando. O PIB, o sistema financeiro que está sendo substituído, os sionistas não dominam o novo sistema financeiro que está sendo criado para concorrer com o SWIFT. Existem vários fatores. É por isso que o meu medo é que esse desespero do declínio possa conduzir o mundo a uma guerra de proporção mundial, porque esses falsos líderes, eles temem as consequências de um declínio que eles ajudaram a construir através de messianismo, através do desrespeito ao outro, através da incapacidade de entender que o mundo é cíclico e que a evolução está aí para todos. Tem que aceitar os novos players, a China, a Rússia, o próprio Irã, que vai se firmando como uma potência, os países árabes de um modo geral. Então, é preciso que a multipolaridade seja recebida com respeito. Caso contrário, esses países que até muito recentemente eram os ocidentais civilizados, eles vão ser paupérrimos. Olha a França, as ruas de Paris parecem favelas. Olha a Alemanha, o declínio que está acontecendo com a Alemanha. E outros, a Itália, outros países. Aqui voltou a discussão sobre a questão da imigração, porque eles discutem o imigrante e não a origem, não é? Que tirou essas pessoas dos seus países. Ninguém quer sair do seu país para uma aventura fora, se não for por causa de guerra, sabotagem,
sanções que são impostas e etc. Então, a imigração tem que ser debatida na origem. Muammar Gaddafi falou que, se ele morresse, a torneira da imigração, que ele tinha o controle de abrir e fechar, seria quebrada. E isso está acontecendo. Foi o que aconteceu com o Iraque quando Saddam Hussein morreu. Fluxo migratório terrível para diferentes partes. Então, o imigrante não pode ser debatido como o problema. Ele também é vítima. Claro que tem pessoas que saem dos seus países em busca de outros países por diferentes razões. Isso sempre vai acontecer. Mas um fluxo migratório desregulado, isso tem uma origem que está nas guerras e sabotagens que os ocidentais, que agora estão reclamando disso, são os verdadeiros culpados por esta situação. Esse foi o segundo ponto deste vídeo. Aproveito para falar a você, para curtir, comentar, compartilhar. Sabe por quê? Porque o canal não cobra nada além de coisas básicas. E, obviamente, nós temos aqui um Pix para quem quiser dar a contribuição, fazê-lo, para que possamos trazer mais e mais conteúdos exclusivos do canal e não apenas aquilo que é feito por mim na televisão ou em outros canais que me convidam. Tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre a 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que teve uma movimentação enorme. Eu fui convidado, você tem aí o vídeo disponível no canal, para comentar, e eu trago aqui alguns destaques do que foi falado. Nós temos, nesta Assembleia, realmente questões relevantes que merecem a sua atenção. Primeiro, os países, muitos deles, acabaram por dar destaque à questão de Israel e Palestina, certo? E também essa questão agora da Jordânia. Discursos muito interessantes foram observados com o rei da Jordânia, com Recep Erdogan, da Turquia, Emir do Catar, não é? O presidente colombiano, o presidente da África do Sul, Ramaphosa, porque eles foram contundentes nas críticas. Isso é muito importante. O presidente de Angola, ele foi muito feliz quando ele falou, inclusive, algo que praticamente assim, as palavras que eu uso. O direito de defesa de Israel não pode ser entendido como uma carta branca para Israel fazer o que quiser. Ele não falou com essas palavras, mas é a síntese das palavras. Então, esse tipo de situação traz para o debate global, não é? Algo muito importante, que é a imposição de limites, porque estamos vivendo agora no mundo um genocídio. Israel não pode sair impune disso, porque toda civilização, todos nós, seremos cúmplices se isso for recebido com normalidade. Outro tema importante foi a necessidade de reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas e das Nações Unidas, para que ela se reinvente e não aconteça com as Nações Unidas o que aconteceu com a Liga das Nações, que por não representar mais os países globalmente, teve que ser substituída pelas Nações Unidas. Então, essas reformas são necessárias para que o mundo encontre novos caminhos
de advertências, até punições, evitando, assim, que a paz e a estabilidade estejam sob ameaça permanentemente, como nós estamos vivendo. A questão da inteligência artificial foi bastante debatida, porque existe uma grande preocupação sobre o uso das novas tecnologias para o, a questão bélica. Se um robô assume a responsabilidade sobre o uso de armas, isso pode ser muito perigoso. Recentemente, os ataques aí que eu já mencionei de tablets, walkie-talkies, contra a população civil esmagadoramente, isso foi um alerta muito grande. Como a tecnologia poderá ser controlada e utilizada? Então, esse debate sobre a questão da inteligência artificial é muito importante. É muito importante porque a inteligência artificial, com esse chat GPT e tal, ela é uma ferramenta de propaganda. Você pede uma pesquisa, ele manda uma pesquisa, uma resposta à sua pesquisa com um viés completamente ideológico ocidental. Exaltação da cultura woke, é, a demonização de alguns países que são desafetos, né, dos ocidentais. Então, há que levar em consideração, sim, essa questão da regulação das novas tecnologias, especialmente da questão da inteligência artificial. Não é? Nós temos muitos outros temas, eu recomendo que vocês acompanhem atentamente. A página da Al Jazeera, eu estou acompanhando em inglês, mas todo mundo tem um tradutor aí, fica mais fácil agora. É, a cobertura da Al Jazeera está excelente sobre este evento das Nações Unidas, eu recomendo. Tá bom? Bem, este foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Eu espero que novos vídeos como este possam ser produzidos. Conto com seu apoio. Eu não sou aqui caça-pix, como muitos fazem, mas está aí à disposição, porque é espontâneo. Se você pode colaborar, poxa, trago aqui informações que você não vai encontrar pagando TV assinatura por aí, não é? Então, eu faço esse apelo, mas, sobretudo, que você se inscreva, compartilhe com os amigos os links do canal, curta, comente para ampliar o engajamento. Obrigado pela companhia. Eu sou Wellington Carlos Lanz e estou sempre bastante honrado de poder trazer para a discussão temas relevantes da geopolítica, porque estamos todos no mesmo planeta, tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima oportunidade.